Fala, Tubarão, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio mega especial. Hoje estaremos falando de tudo que está acontecendo no mundo, muitos ensinamentos bíblicos e muito conteúdo para você que está acompanhando a gente. E galera, antes de eu continuar aqui o podcast, eu queria falar sobre o nosso parceiro, o Investidor 10, que é uma plataforma completa para você analisar ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários. Você consegue, dentro da plataforma do Investidor 10, conectar sua carteira e baixar lá todos os ativos que tem na sua carteira. Então você já sabe quanto de dinheiro você tem, quanto de dividendos você vai receber, carteiras recomendadas de ações, de fundos imobiliários, preço teto, preço justo das ações também. Então tem tudo dentro da plataforma do Investidor 10. E hoje eu estou aqui com o pastor Tassos Licurgo. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Professor Luan, muito obrigado por este convite honroso. Me sinto lisonjeado em estar aqui juntamente com o grande Mateus. Vocês dois fazem aí um time de alto nível. O Matheus aqui nos trabalhos técnicos aqui não tem pra ninguém. Rapaz, vocês são aí tubarões, né? Não são piaba não, Não é piabinha não. Não é piabinha não, é tubarão, Ô, pastor, obrigado, viu, por ter aceito vir aqui, né? Disponibilizar o seu ativo mais precioso, que é o tempo, para trazer ensinamentos, né? Não só para quem tá vendo ao vivo agora, para quem vai ver depois, né? Seja muito bem-vindo. E eu queria também queria que você falasse suas redes sociais, né? Para quem tá chegando aqui agora, depois ver o podcast, seguir lá, acompanhar. Isso, quem não me segue no Instagram pode fazê-lo por meio da rede social Tassos Licurgo, meu nome, TASSOSLYCURGO. Tassos Licurgo é meu Instagram. Tem também o YouTube, você bota Tassos Licurgo lá na busca, tem meu YouTube, tem todas as redes sociais. E tem também 2 sites. Tem o licurgo.com, licurgo com y.com, onde está lá o contato para as palestras corporativas e tudo mais. Legal. E tem também uma plataforma chamada licurgoacademy.com, licurgoacademy.com, que é uma plataforma em que nós temos cursos da área de apologética, estudos bíblicos e conservadorismo. Ah, legal. Então, se a pessoa quiser fazer um curso, tá cheio de curso lá, consegue fazer. Nós estamos construindo... Teologia também ou não? Teologia, estudos bíblicos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Legal. É um curso que estamos construindo e vai ser disponibilizado pouco a pouco. Esse curso tem por objetivo 3 coisas. Primeiro, mostrar que a Bíblia conta uma só história. As pessoas muitas vezes conhecem as histórias da Bíblia, mas têm dificuldade em interconectá-las. É como se as histórias fossem pérolas belíssimas em si mesmas, mas é preciso conectá-las, demonstrando que a Bíblia conta uma só história, que começa com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Todas as histórias são interconectadas. Então nós fazemos isso, nós entendemos como a história da Bíblia se desenvolve no decorrer daqueles 66 livros. Também nós demonstramos como cada história da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo já está presente desde Gênesis. Para você interpretar Gênesis adequadamente, você só consegue fazê-lo se você olhar para a Bíblia pela lente interpretativa, ou se você assim prefere, lente hermenêutica, que é Jesus Cristo. E por fim, o terceiro objetivo desse curso é demonstrar que cada passagem das Escrituras traz um desafio, um impacto relevante na vida prática. Nós melhoramos a nossa vida em todas as áreas quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia. Muito bom. Então, galera, entrem lá, né? Consegue todo esse acesso a esse conteúdo. Isso mesmo. Nós vamos construir e a pessoa pode acompanhar passo a passo esse estudo aí. Estudo muito relevante mesmo. Para mim é um prazer, inclusive, ensinar, porque faz parte do meu alimento espiritual. Estou sempre debruçando sobre aquilo, voltando às Escrituras. Você sabe que as Escrituras nunca se esgotam. Então está sempre... Para mim é uma maravilha isso aí, é um grande alimento. E como foi o chamado de pastor, assim, na sua vida? Eu nunca quis ser pastor, lutei contra ser pastor. Se eu fosse escrever em um caderno as razões para não ser pastor, dava um caderno daquele de 12 matérias, não sei se tem disso. Lembra, uns bem grandão, né? Exatamente. E a única razão para ser pastor é que nós entendíamos que era um direcionamento de Deus. Então foi aí que nós começamos a nos reunir enquanto igreja, eu, minha esposa e 2 filhos, os filhos que eu tinha. Nossa, começou assim? Começou assim. E a partir daí, não tinha nem louvor, que eu não sei cantar nada. Se eu cantar,
os aleijados andam, mas é fugindo de mim, entendeu? Fugindo da voz. Aí começamos a nos reunir e as pessoas começaram a chegou alguém pro louvor e tal, e aí a igreja foi se estruturando. Era um ministério antes apologético, ministério de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, no ambiente político, no ambiente acadêmico, no ambiente intelectual de modo geral, e passou a ter também uma igreja. A igreja faz parte do ministério. E nós temos duas igrejas, eu supervisiono duas igrejas, que é parte do movimento do ministério como um todo. Legal. É isso mesmo. E assim, é um chamado de Deus. Né? E o pastor, se não for realmente chamado por Deus, ele tem que ter muito cuidado para se meter nisso, porque o inimigo tenta constantemente. E é uma atividade muito delicada, né? A de pastor. É que muita gente espera muito do pastor, né? É. Principalmente os membros, né? Aconteceu uma coisa ruim com o membro ali. Aí ele espera que o pastor, né? Às vezes o pastor não tem nada a ver. Mas, pô, o pastor que vai dar a palavra, vai dar, às vezes, o direcionamento. O que eu digo é isso. Eu conclamo a igreja do Senhor para cuidar dos seus pastores. Eu não tenho um problema tanto com isso, até pela condição de eu estar sempre como voluntário na igreja. O certo é o pastor receber bem. Então, as igrejas que pagam para pastores devem cuidar de seus pastores. Financeiramente, cuidar em amor, porque um pastor que é bem cuidado, isso é bom para a congregação. Eu viajo muito e vejo muitos pastores que sofrem bastante. Imagina. Sofrem bastante. Então, é muito importante que nós cuidemos dos pastores. Isso é um tema que pouca gente fala, não é? Mas é muito relevante e muito importante isso. Eu vejo pastores que sofrem bastante, viu? Sofrem bastante. Ô, Tasso, e você olhando, né, pela lente da Bíblia agora, o que está acontecendo em Israel e Irã, você acha que é bíblico isso ou não? Rapaz, se você for para Ezequiel 38, é a descrição clara do que está acontecendo ali. Eu acho que nós estamos efetivamente vendo um desdobramento profético. A pessoa que olha para esse fenômeno unicamente pelas lentes políticas está perdendo uma parte significativa. Então você tem aí países se alinhando pela primeira vez na história, não só politicamente, economicamente, do ponto de vista militar também, como previram as escrituras, mais especificamente Ezequiel 38. Ezequiel 37 previu o restabelecimento de Israel, que se deu em 1948 na ONU, inclusive por uma assembleia presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Que deu o voto de Minerva para... Isso, ele é conhecido em Israel, né? Oswaldo Aranha, como eles falam lá. Oswaldo Aranha. E Ezequiel 38 é uma previsão clara de união desses países, né? Da Pérsia, que é o Irã, você tem... O Irã votou a favor de ter o Estado de Israel, né? O brasileiro? Não, naquela época pois lá, é, o Irã. não, você tinha Irã, Rússia, Turquia e outros países, mas você tem esses três se alinhando pela primeira vez nesses campos que eu falei, campo político, econômico, militar. A Turquia se afastando da visão mais ocidentalizada, se alinhando a ditaduras, é algo único, inimaginável, mas está ali. Basta ler Ezequiel 38, que é uma previsão clara. E o que as escrituras dizem é que Israel irá se sobressair, mas ficará claro que será pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Isso é o que as escrituras dizem. E é o que vai acontecer. Israel nunca foi escolhido, o judeu nunca foi escolhido para ser salvo. A aliança com o judeu é para apresentar Deus ao mundo. Deus sempre quis salvar todos, não apenas os judeus. Então, aquele negócio de ser Porque assim, o que eu vejo muito é que muita gente fala assim, Israel é o povo de Deus. Mas parece que só o pessoal de Israel vai ser salvo, né? Pois é o povo de Deus, não quer dizer que é o povo salvo. Sim. Quer dizer que foi o povo escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo. Todo o Antigo Testamento é isso.
aliás, o maior avivamento da história da humanidade se deu por um povo inimigo de Israel, que foi a Síria. Jonas foi chamado para pregar para a capital da Síria, Nínive. E todos se converteram. Foi o maior avivamento já registrado na história da humanidade. Foi dado por um povo que não era o povo judeu. E era o povo inimigo, arqui-inimigo do povo judeu. Se deu ali. Então Deus sempre quis salvar a todos. É o que as escrituras dizem. Gênesis, na promessa a Abraão, por meio de todos os povos da terra serão abençoados. Você tem Jonas que prega para não judeus. Você tem Ruth que não é judia e entra na linha de Davi para Jesus. Deus sempre quis salvar todos. Agora escolheu o judeu por quê? Porque era um povo que ninguém queria. Era um povo invadido por uns, sequestrado por outros, escravizado por outros, humilhado por outros. Por que não escolheu a Grécia, o centro do saber? O povo mais inteligente da história da humanidade é o povo grego. O povo mais inteligente da história da humanidade. Hoje em dia, se você for fazer filosofia, hoje em dia, no século XXI, se você for para a universidade fazer filosofia, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé à filosofia grega. Todos os filósofos se opõem à filosofia grega. Nietzsche em oposição a Heráclito e assim sucessivamente. A Grécia é o centro do saber. A Grécia antiga foi o povo mais inteligente. Por que Deus não escolheu a Grécia? Ele poderia, facilmente. Poderia, né? Mas por que não escolheu? Por que não escolheu Roma com o seu poder militar? Por que não escolheu a Babilônia com a opulência dos seus palácios, a beleza? Escolheu um povo detestado, que era o povo judeu. E até hoje, se você me perguntar, só há como explicar a existência de Israel se trouxer Deus para a equação. Verdade. É um milagre, meu querido. Não se falava hebraico em nenhum lugar. Você une o povo e a primeira língua de Israel é o hebraico. Isso não existe normalmente. Você pega um pessoal, vai para os Estados Unidos, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, sim, vive em comunidades brasileiras nos Estados Unidos e os filhos não falam português direito. Não é verdade? Verdade. Você imagine um lugar que não existia lugar. Não tinha o lugar em si, né? Não tinha lugar, era um povo sem território. O conceito de nacionalidade foi extinto, porque não havia território. A nacionalidade pressupõe a existência do território. Não havia, sim, território. E o povo se manteve. E hoje a língua falada é o hebraico. Israel, os judeus não representam 2% da população, tem mais de 20% de prêmios Nobel. Caramba. Bom, é um povo que só pode ser explicado porque apresenta Deus. É claro que hoje, na aliança que nós temos, hoje com Jesus de Nazaré, Jesus não é a representação de Deus, Jesus é a apresentação de Deus. Ele é Deus encarnado. Hoje nós temos a revelação em Cristo. Mas se você me perguntar que as alianças com Israel foram revogadas, não, Deus não revoga suas alianças. Não tem nada a ver com salvação. E Ezequiel 38 está sendo cumprido nessa questão entre Irã e Israel. Está sendo cumprido. Então é interessante que as pessoas às vezes gostam de dizer que não tem nada a ver, né? Basta ler. Basta ler. Eu convido a leitura de Israel 38, você vai ver. Exatamente. Ezequiel 38? Exatamente. É a profecia que está sendo cumprida. Rússia, Turquia, Irã e outras nações se unindo contra Israel, e lá está claro que Israel se sobressairá, mas não pelas próprias forças, mas ficará claro que é a mão de Deus. Então vai ter algum milagre aí no meio dessa confusão toda, né? Vai ter. Ô pastor, e por que muitos judeus a maioria não acreditam em Cristo? Ou como eles acreditam em Cristo? Sendo um profeta normal, eles não veem Cristo como o Filho de Deus? Existem muitos judeus que se tornam messiânicos. Os judeus messiânicos são cristãos hebreus. São judeus que reconhecem que Jesus é o Messias
entregam sua vida a Jesus, são salvos, mas mantêm o judaísmo por elementos culturais, o que não tem problema nenhum, são os messiânicos. Há outros que nem sequer se dão o trabalho de estudar de forma correta o Novo Testamento. Caramba. Nem leem o Novo Testamento. Ele só leu... Porque o Novo Testamento é o cumprimento do que está no Antigo Testamento. Você sabe que o livro sagrado dos judeus é o nosso Antigo Testamento. Sim. Você sabe. O livro sagrado dos judeus é a Tanakh, que é dividido em 3 partes. A Torá, o Nevi'im e o Ketuvim, que dão 24 livros. Esses 24 livros são mais bem divididos e dão os 39 livros do Antigo Testamento. Este texto do Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jamnia pelos judeus. Nós usamos o mesmo texto. Igualzinho. Igualzinho, só que nós temos mais livros porque neles lá, os profetas menores, por exemplo, formam um só livro. E nós temos vários livros dos profetas menores, 1º Reis, 2º Reis, para eles é um só livro, nós temos 2, Samuel, e assim sucessivamente. Então o número de livros é menor, mas o texto é o mesmo. É como se a gente pedisse uma pizza agora. Sim. Aí vem a pizza. Pois é. Mais pedaços. Pois é, cara. Você pergunta qual é o tamanho da pizza, o garçom diz 8 fatias. Ele disse alguma coisa? Não, né? Porque aquela mesma pizza pode ter 4 fatias, pode ter 16, né? Não é isso? Então pronto. O Antigo Testamento é a mesma pizza, só que mais bem dividida. Agora, esse Antigo Testamento, ele é cumprido em suas profecias em Cristo Jesus. Cristo é mais do que um profeta. Cristo é para onde as profecias apontam. Jesus é o cumprimento das profecias. De todas elas. Você só entende o Antigo Testamento de maneira plena, profunda, se você, de fato, entender que ela está apontando para Cristo e Cristo dá sentido mais profundo. Se você quiser, a gente pode falar sobre inúmeras passagens do Antigo Testamento aqui. Não preciso nem falar do Proto-Evangelium, que é a percepção que temos, que as escrituras dizem, né? Que o calcanhar ferirá a serpente, o calcanhar esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar. Isso é uma alusão à cruz. Mas se você pegar Gênesis 3:21, por exemplo, você pegar Êxodo 6:6, 6:7, você pegar Noé, qualquer passagem que você quiser, ela é interpretada de forma mais profunda, verdadeira e bela. Quando você entende que a lente hermenêutica para destrancar a interpretação daquilo é Jesus Cristo. Você quer, abra em Gênesis 6:6, você quer ver isso aí, como é interessante? Vamos ver Gênesis 6:6. Gênesis 6, não, Gênesis 6:6 não, Gênesis 6:6 não, Êxodo 6:6 e 7. Gênesis 6:6. Inclusive é uma passagem até interessante, Gênesis 6:6, que fala que Deus se arrependeu de criar o homem, né? Êxodo, qual? Êxodo 6:6 e 7. Aqui, ó. Essa daqui, portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, e eu os libertarei da opressão e eu os livrarei da escravidão no Egito. E eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Pronto, isso aí, você leu Êxodo 6:6, né? E o 6:7 diz que... É o 6:6,7. Isso aqui. Esse aí, o 6:6,7 é a 4ª promessa. Mas você veja que essas promessas feitas aí são promessas que são realizadas com Moisés lá no Egito, sim, mas elas são realizadas de forma mais plena, bela e profunda em Jesus Cristo. Porque diz a primeira promessa, eu os livrarei das cargas decorrentes da servidão no Egito. Em Cristo, nós somos libertos das cargas decorrentes da escravidão. Sim. A segunda promessa diz que eu os libertarei da própria servidão. Em Cristo nós temos uma nova natureza. Nós não somos mais servos, escravos do pecado. Nós somos livres. A terceira promessa que você leu aí diz que ele nos resgatará. Esse resgatar em hebraico é Gaal. Gaal é um dos verbos mais relevantes do Antigo Testamento. Gaal é pagar o preço que é necessário para comprar de volta para si o que já era seu, mas foi alienado a outrem. Isso está no livro de Ruth, por exemplo. Porque na terra, antigamente, tempos e tempos, ela era alienada a outrem. Você podia pagar o preço que fosse necessário para comprar de volta a terra, que era sua, mas havia sido alienada a outrem. O que Deus está dizendo é, eu pagarei o preço que for necessário para comprar de volta, para comprar você de volta para mim. Você que já era meu, mas foi alienado a outrem. E diz que fará isso com braços
sua tradução tem poderosos, mas em hebraico é natá, que é estendido. Se você for para qualquer outra tradução aí, vai ter braços estendidos e em poderosos atos de julgamento. O que está dizendo que fará isso quando? Quando é que ele pagará o preço que for necessário para comprar de volta cada um de nós para ele mesmo, nós que éramos dele fomos alienados a outro? Na cruz, com braços estendidos e em poderosos atos de julgamento. Onde é que se dá o maior ato de julgamento da história da humanidade? Na cruz. Então, é impressionante. E a quarta promessa, Êxodo 6:7, diz que haverá um momento em que todos dirão que ele é o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Onde é que haverá essa união perfeita do povo com Cristo? Nas bodas do Cordeiro. É uma visão que você tem totalmente diferente quando você olha pelas lentes que são Jesus Cristo. É interessante que o judeu, ele comemora na Páscoa cada uma dessas promessas com um cálice. A Páscoa do judeu tem 4 cálices. E é interessante que Jesus também usa dos 4 cálices para comemorar. Você sabe que a ceia é registrada, tem 2 cálices, né? O povo só fala de um. Sim. Porque Mateus e Marcos só falam de um cálice. Mas se você for para Lucas, abra aí Lucas capítulo 22, verso 15, você vai ver que vai falar de 2 cálices. O primeiro cálice diz respeito à primeira promessa, que é livrar das cargas decorrentes da escravidão. O segundo cálice vai dizer respeito à segunda promessa, que é livrar da própria escravidão. É por isso que Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, fala do primeiro cálice. Quando vai falar do segundo cálice, que diz respeito exatamente a essa segunda promessa, que é livrar da condição de escravo e tornar livre, ele diz, este cálice é o cálice da nova aliança, porque é necessário uma nova aliança para restabelecer, transformar a natureza do homem. E o terceiro cálice, que é o da cruz, ele toma quando? Sabe onde é que ele toma o terceiro cálice? Abre aí João 19, 28. Evangelho de João 19, 28. Isso daqui é uma aula, hein, gente? Vamos dizer, ó. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Veja bem, ele está na cruz e diz, sabendo que todas as coisas estavam cumpridas para que as escrituras se cumprissem, ele disse, tenho sede. Você veja que ele poderia até estar com sede aí, mas não foi por estar com sede que ele disse, tenho sede. Foi por outra razão que ele disse, tenho sede. Ele disse, tenho sede para que as escrituras se cumprissem. E o porquê que ele diz, tenho sede para que as escrituras se cumprissem? Para celebrar com o terceiro cálice a terceira promessa. Porque essa celebração com os cálices, cada promessa, é uma prática judaica, que na literatura dos rabinos, rabínica, existe lá no livro Pesaim, capítulo 10, verso 1 da coleção Mishnah. Está essa prática. E eles fazem essa prática até hoje. Aí o que é que acontece depois daí? Como é que ele celebra com o cálice de vinho? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. Tendo aprovado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado. Vinagre. Celebrou com cálice de vinho. Ah, pastor, não é vinho não, é vinagre. E vinagre é o quê? É vinagre, do francês. Vinho agre, vinho azedo. É vinho azedo. Sim. Vinho do sofrimento inimaginável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trouxe sobre si todos os pecados da humanidade. A cruz é o momento em que a criatura decide matar o Criador. Nossa. É um. Forte, hein? E o quarto cálice, ele espera nós. Que vai ser será o fim dos tempos? Será as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Espera nós. Acho que é Mateus 8. Veja aí se é Mateus 8. Veja se é Mateus 8, 11. Aqui. 8:11. 8:11, mas eu... Aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó
no reino dos céus. Reino dos céus. Se você vir a terceira promessa de Êxodo 6:7, diz que é exatamente quando se estabelecer o reino dos céus. Sim. Jesus, em Lucas 22, diz que só voltará a celebração da Páscoa quando se cumprir o reino dos céus. Então, Mateus, ele fala desse momento. Esse momento é falado por Isaías, as bodas do Cordeiro. Então, que pessoas verão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, se juntarão, se sentarão à mesa. Interessante que diz, com Abraão, Isaac e Jacó. Com todos os... Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Sim. Porque está dizendo aí. Verdade. Estão salvos. Porque está dizendo aí, estarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E pastor... Desculpe interrompê-lo. Não pode fazer. Eu quando li isso aí, eu fiquei assim, meu amigo, Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Eles conseguiram, né? Eles conseguiram, eu disse, mas também, né, patriarca, né? É alto nível demais, né? Então os patriarcas. Aí eu disse, eu vou procurar aqui quem mais está salvo na Bíblia. Aí você começou a procurar. Procurei, né? Eu pensei assim, só deve ser gente alto nível. Porque os patriarcas e tal. Aí eu achei outra pessoa. Sabe quem foi? Quem? O ladrão. O ladrão? Verdade, o ladrão da cruz. Da cruz, né? E ainda vou te ver. Não é impressionante isso? É impressionante. Além dos patriarcas, quem nós temos certeza que está salvo? O ladrão. O ladrão. O ladrão. Ladrão que eu digo sempre quando eu falo sobre isso, que não tinha nada a oferecer a Deus, a Jesus, nada. Ele tá de gaiato ali, né? De gaiato. Nem tinha nada a oferecer antes, nem depois. Sim. Porque não podia fazer mais nada. Né? Ele Não, podia andar nas veredas da justiça? Não, seus pés estavam pregados na cruz. Poderia fazer boas obras? Não, suas mãos estavam pregadas na cruz. O ladrão simplesmente reconheceu o senhorio de Cristo. Porque se você for olhar o texto, o ladrão olha para Cristo e faz, Senhor. Reconheceu o senhorio de Cristo e diz, olha, Senhor, lembra-te de mim. A resposta de Jesus foi profunda e imediata. Disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, e isso me faz uma reflexão, pastor, porque se você for analisar, tem muitas pessoas no mundo que fizeram maus terríveis, né? E diz também na Bíblia que tudo que você fazer na terra vai levar pro céu também, né? Então, um cara como Hitler na vida, que matou milhares de pessoas, influenciou negativamente milhares. Você acha que um cara desse daí pode ser salvo ainda? Porque às vezes o cara fez uma maldade toda ali e no final da vida dele fala assim, vou ser salvo. Quem agiu moralmente melhor? Hitler ou Madre Teresa de Calcutá? Não sei. Agora. Madre Teresa de Calcutá. Sim. Muito melhor do que Hitler. Eu pensei que tinha alguma pegadinha. Não. Muito melhor do que Hitler. Sim. Não tem nem comparação, não é verdade? Mas Madre Teresa de Calcutá, apesar de ter sido uma pessoa, pelo que sabemos, extremamente moral nas suas ações, ela não atingiu o padrão de moralidade exigido por Deus para a salvação. Então não é o quão moralmente perfeito ou mais avançado você foi que garantirá a sua salvação. Porque por melhor que você seja como pessoa, você ainda não atingiu esse padrão. Esse padrão só é atingido em Cristo. Em Cristo é que somos salvos. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. A salvação não decorre do que nós fazemos. Decorre do que Cristo fez. Basta que nós abramos o nosso coração para o Senhor e nele encontramos o paraíso. Mas uma vez que nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós passamos a agir moralmente. Os 10 mandamentos, por exemplo, nunca foram dados ao povo para o povo se tornar povo de Deus. Os 10 mandamentos foram dados a um povo que já era o povo de Deus. Aquele povo já havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Os 10 mandamentos são um padrão de quem Deus é, para que nós que somos de Deus busquemos refletir Deus no mundo. Quando o mandamento diz não assassinarás, porque Deus é a vida. O mandamento não diz não matarás, não. A situação que você pode tranquilamente matar. Se uma pessoa invadir sua casa, por exemplo, você pode atirar no meio dos peitos da pessoa tranquilamente. Deus está a favor disso aí. O mandamento diz não assassinarás, não matarás injustamente. Não assassinarás, porque Deus é a vida. Não mentirás, porque Deus é a verdade.
Não adulterarás porque Deus é fiel, entendeu? Não furtarás porque Deus é confiável. Então refletem que Deus é. Então nós somos salvos em Cristo Jesus, não pelo que fazemos. E o padrão de sociedade vem aí também, né, pastor? Isso. Tudo que você vê de moral e a sociedade hoje como um todo é... Isso. Muito importante você falou. O cristianismo é responsável pelo avanço moral da sociedade em várias áreas. Hospitais, dignidade da mulher, combate ao infanticídio, universidades, o que você quiser. Hospital, por exemplo. Você não tem hospital em Roma, não tem hospital em Grécia. Por que não tem hospital na Grécia? Não tem. Não tem hospital na Roma. Babilônia não tem hospital. Hospital nasce graças ao cristianismo. O Concílio de Nicéia estabelece a necessidade de cuidar dos outros. A caridade como instituição de fazer o bem a outros sem esperar nada em troca é uma instituição genuinamente cristã. Não é verdade? Os evangelhos cuidam de Jesus, tratam de Jesus como alguém que também cuidava dos doentes. Sim. Os hospitais. A mulher, a sociedade antiga, toda ela tratava a mulher de maneira horrível. Inclusive os judeus. Até hoje. É que a mulher, quando ela tá no período dela, né? Alguma coisa assim. Isso, quando tá na menstruação, período menstrual. Não, mas não só isso. Você sabe que as mulheres judias raspam o cabelo. E usam peruca. Elas têm toda uma limitação, não é? Fica à vontade, mas o que eu tenho que dizer é: liberdade não há. A verdadeira liberdade no sentido de enaltecimento da condição da mulher se dá com Jesus Cristo e mais especificamente no evento da mulher samaritana. Toca nas vestes ali dele. Ele fala com a mulher, ainda mais samaritana. Era um povo não grato ali para os judeus, né? Então, assim, universidades, as maiores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Será que por isso que muitos judeus naquela época eles se revoltaram com Cristo, porque ele se dava com outros povos ali? Não só por isso, né? Porque Cristo, ele disse coisas que só fazem sentido se ele for Deus. Quais coisas? Eu perdoo os seus pecados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Se uma pessoa não é Deus, como é que ele vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E usando os termos que a intelectualidade entendia, viu? Quando ele fala verdade, ele falou aletheia, que é o termo em grego sobre o qual se debruçou a civilização grega por séculos. Por séculos a civilização grega, a filosofia grega estudou o que é aletheia. E Jesus diz, olha, esse conceito que o povo mais inteligente que já existiu na história da humanidade investigou é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia. Sou eu, é uma pessoa. Se ele não for Deus, ele é um lunático. Então, se render a Cristo é se render à divindade de Cristo. Cristo é enaltecido, tudo é por ele é a razão de ser da nossa vida porque ele é Deus. Então, a conversão a Cristo é uma rendição. Pô, o que fizeram os apóstolos, todos os discípulos de Cristo eram judeus. Todos eram judeus. Eles tiveram que abrir mão de todo um sistema milenar de ensinamento pela verdade. E muitos não querem fazer isso, né? E muitos até eu olhando, né, agora, assim, naquele momento via os milagres que aconteceu, né? Via os ensinamentos e mesmo assim ainda não se renderam, né? Mas teve muitos que se renderam, né? Muitos que se renderam, muitos. Começar pelos apóstolos. 100% dos apóstolos eram judeus. Paulo, por exemplo, que nunca teve com Cristo. Era perseguidor de cristão, né? Maior perseguidor de cristãos que já existiu. E quando ele se converteu, foi porque ele achou que os judeus da Jerusalém não era suficiente persegui-los somente ali. Nós temos que abranger a circunferência da perseguição. Vamos para a próxima cidade, vamos para Damasco. E na estrada para Damasco, Jesus, como diz o romano, resurrectus, Jesus ressuscitado, apareceu para Paulo.
E o que é que Jesus pergunta para Paulo? Paulo, por que me persegues? Me persegues. Paulo nunca havia sido perseguido por Cristo. Por que Cristo pergunta por que me persegues? Porque aquele que persegue o cristão persegue o próprio Cristo. É muito forte, hein? E Paulo, diante daquela experiência, Paulo que era um intelectual, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era ninguém menos do que o neto de Hilel. Hilel é fundador da maior e melhor escola judaica de todos os tempos. É este tipo de judeu que abre mão de tudo pela verdade. O Paulo e todos os demais fizeram isso. Naquele momento ele ficou cego, né? Isso. E depois se tornou o responsável pela igreja transcultural. A igreja que rompe as barreiras da cultura se inicia com Paulo. Em Antioquia, a igreja nasce em Jerusalém e se torna transcultural em Antioquia. Graças a Paulo. Paulo é impressionante, a vida de Paulo. É impressionante. Você começa a analisar ali, depois de... Por ele ser tão perseguidor assim, depois se tornar o apóstolo que eu acho que mais escreveu, né? Mais trouxe ensinamentos ali para as igrejas. Só uma observação. Aquele que mais escreveu no Novo Testamento foi Lucas, em quantidade de texto. Se você ler o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, a quantidade de texto é maior do que todas as cartas de Paulo. Caramba. Agora, em quantidade de livros no Novo Testamento é Paulo. Entendi. Só me permita fazer essa observação, porque Pode fazer, é interessante. Diga, pois não. Não, mas é isso daí. Tipo, hoje em dia, bastante livros que você lê lá, você vê os ensinamentos, né? Ele fala de... E é coisas, né, pastor, que até a gente leva pra vida. Cada trecho ali, igual quando ele fala que com o pecado você não... O pecado você foge, né? O pecado, então, às vezes tem gente que o pecado dele é a bebida. Ele não pode ver uma bebida que já quer beber. Não adianta o cara ficar indo num bar, ficar indo em lugar que tem bebida, né? Ele tem que fugir, meu. E tá escrito onde? Na Bíblia lá. Isso. Paulo, a conversão de Paulo seria muito mais impressionante do que se dissesse, por exemplo, que na época Osama Bin Laden havia se convertido. Nossa. Não é verdade? Paulo era um terrorista. Sim. Não era? Era um perseguidor dos cristãos. Paulo se converte e choca. E Paulo é aceito graças ao livro de Atos. O livro de Atos populariza a conversão de Paulo. E foi escrito por Lucas. Foi o Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, que é um livro de história que fala do início da igreja. É um livro extremamente importante. Não há como você entender a história da Ásia Menor sem o livro de Atos. Há 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia no livro de Atos. O livro de Atos é um livro de história. E como foi aquela passagem lá que o pessoal falou em línguas estranhas? Como foi, pastor? Atos 2. Em Atos 2, ali é o nascimento da igreja. Foi bem ali mesmo. Foi. A certidão de nascimento da igreja é Atos 2. Atos 2 conta o momento em que havia 100 e poucas pessoas reunidas em Jerusalém, sem recurso, sem saber o que fazer, só esperando uma promessa, que é a promessa que Jesus havia feito, que o Espírito desceria sobre eles. E eles tinham uma sociedade hostil, que combatia os cristãos. Ele vou fazer o quê? E naquele momento escuta-se o som como de um vento impetuoso. Eu imagino, e aqui vai a minha imaginação, que o som foi ruar. Ruar, que é uma onomatopeia, ou seja, uma palavra que fala como o som fez. Ruar, em hebraico, é espírito. Os céus gritando espírito. E a partir daí descem línguas como de fogo. E é interessante que eu imagino aquele grupo reunido devia estar dizendo assim, né? Tenho certeza, essa língua aqui só vai cair sobre Pedro. Exatamente. Em mim não vai chegar, né? Não é para mim não, mas a Bíblia diz, caiu sobre cada um deles.
E a partir daí eles foram revestidos de poder, tiveram a coragem necessária para fazer o impossível, que é levar a palavra ao mundo que é contrário a Cristo. Mais cristãos foram mortos no século passado do que 19 outros séculos somados. Sempre houve perseguição a Cristo. E assim nasce a Igreja do Senhor. É interessante que há uma correlação entre Adão. Adão, quando é formado, ele é um organismo formado, um organismo perfeito, mas incapaz de exercer o propósito para o qual ele foi criado. Ele só fica sendo capaz de exercer o propósito para o qual foi criado quando Deus sopra o Espírito nele. Sopro, vento e Espírito, em hebraico, tem a mesma palavra, ruar. Isso não é só em hebraico, em várias línguas antigas. Sopro, vento e Espírito. Então Deus sopra o Espírito em Adão, e Adão daí passa a ser capaz de exercer a função e alcançar o propósito para o qual foi criado. A mesma coisa é a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor nasce em Jerusalém, em Atos 2, ao qual você fez menção, ao dia de Pentecostes. E naquela época lá, tem algum relato como eram essas línguas estranhas? Era línguas de outras nacionalidades? Como... Existe uma divergência interpretativa aí. Sim. A minha é a de que as línguas eram angelicais, falava em línguas estranhas. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o milagre foi no aparelho auditivo. Porque a Bíblia diz assim, eles, as pessoas, os outros que estavam lá, os ouviam falar em suas próprias línguas. Então, cada pessoa, se tinha um judeu, a Bíblia diz que havia judeu de todas as partes do mundo, se tinha um judeu que falava uma língua X, falava árabe, por exemplo, ele ouviu a pregação em árabe. Todos falando em árabe. Se tinha um judeu que falava outra língua, ele ouviu todos falando naquela outra língua. O milagre não foi no aparelho vocal, foi no aparelho auditivo, foi em quem ouvia. As pessoas ouviam em suas próprias línguas. Ouviam em suas próprias línguas. Por isso que as línguas que falavam não eram línguas existentes, línguas angelicais. A tradução se deu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o intérprete ali naquele momento, revertendo um problema que havia sido ocasionado pelo próprio Deus. Sabe qual? Problema na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel só se falava uma língua. E Deus confundiu as línguas. Mas se Deus confundiu as línguas, como é que a mensagem chegaria para essas línguas diversas? Deus haveria de reverter o que fez em Babel. E Deus reverte o que fez em Babel em Pentecostes. Quando falam-se em várias línguas e é traduzido. Quando se fala em língua, uma só língua, que é a língua dos anjos, e ele traduz para todas aquelas línguas que são decorrentes do que aconteceu em Babel. Pentecostes é Babel ao contrário. Nossa. Ótima interpretação. Pentecostes é Babel ao contrário. Babel ao contrário. E é interessante Babel, se a gente está falando de Babel, que as escrituras dizem assim, né? Deus desce, quando fala sobre a cidade de Babel. Eles queriam construir uma torre, o problema não é a altura da torre, é o intuito da construção, que é desafiar Deus. Mas é interessante que para desafiar Deus, eles querem construir uma torre que vai até os céus, né? As escrituras dizem, aí Deus desceu para ver, quer dizer, o negócio tão alto, Deus desceu, né? E pastor, tem mais ou menos nas escritas ali, qual que era o tamanho dessa Torre de Babel? Não tem. Não tem, né? Mas era muito alta, né? E hoje deve ter prédio maior, né? Deve ter. O problema não é a altura da torre, era o intuito. As pessoas querem desafiar Deus com outras coisas. Esse é o problema. O problema é desafiar Deus, querer colocar outra coisa no lugar de Deus, quando não a si próprio. Muitos colocam outras coisas no lugar de Deus. Tinha um rabino de cujas obras eu gosto muito, ele faleceu, chamado Adin Steinsaltz. Ele tinha uma obra que ele dizia assim, ele dizia, olha, os falsos deuses, os deuses antigos estão mais vivos do que nunca. Mais vivos do que nunca. Aí ele dizia, rapaz, realmente, às vezes a gente vê aquelas divindades antigas e acha que é coisa do passado, né? Mas se você pensar bem, o Deus
Afrodite ou Têmis, deus da prostituição, da pornografia, é a deusa de muita gente. Tem gente que está absolutamente escravizado pela pornografia, absolutamente escravizado pela prostituição. O deus do dinheiro, Mamon, que a Bíblia até faz referência a ele, tem gente que está escravizado. Você vê que o dinheiro não é mal, pelo contrário, o dinheiro é algo muito bom. A Bíblia diz que nós cuidemos do dinheiro. Somos mordomos, né? Mordomos do dinheiro. O comunismo é a ideologia do Satanás. Se você quiser falar sobre isso, comunismo é a ideologia do Satanás. Eu deixo bastante claro para o povo para ninguém achar que para não ter dúvida em relação ao meu posicionamento. Eu não quero nem ser parecido com comunista nem de perto. Comunista é a ideologia do Satanás, né? O dinheiro é algo bom, mas tem que ser, ele é inservível para ser o seu senhor. Você tem que ser senhor do dinheiro. O dinheiro não é o seu senhor. Então muitos colocam o dinheiro na prioridade. Então o Deus da fama pela fama. Tem gente que quer ser famoso por quê? Para ser famoso. Isso é idolatria. Não, você quer ser famoso? Você quer o quê? Ser famoso. Não existe isso. A pessoa diz, você quer o quê? Quero ser famoso? Mas como assim? Não, você quer o quê? Não, eu quero ter um podcast que tenha um impacto, eu quero ter uma empresa que faça isso, eu quero ter uma carreira profissional, eu quero ser uma mãe que cuide bem dos meus filhos. Isso é que a pessoa tem que querer. Mas a fama pela fama é uma idolatria. Então, Calíope, Astarte e tantos outros deuses antigos. E idolatria por ele mesmo, né? Ele querer ser famoso para ser A idolatria pior que tem é a de si mesmo, que idolatra uma projeção de quem a pessoa é. Muitos fazem isso, né? Quando dizem assim, eu não creio num Deus que faça assim, assim, assado. Como se a existência de Deus dependesse do que você crê ou não crê. Não é verdade? Você vai pro inferno de qualquer maneira. Assim, é como eu dizer para você, eu não creio em você que seja assim, assim, assado, que isso tem influência na sua existência. Você é independentemente do que eu creio, eu sou independentemente do que você crê. Quanto mais Deus. Verdade. Além do mais, olhe como é bastante desrespeitoso e agressivo ao próprio Deus. Eu até estava dizendo em outra entrevista que eu participei, falando em relação à mulher, né, o casamento. Já pensou se o marido chegar para a esposa e disser assim, eu não amo assim você exatamente, eu amo quem eu acho que você deveria ser. Eu amo a minha projeção de quem você deveria ser. Isso é extremamente desrespeitoso. Você imagina em relação ao próprio Deus. Deus, quando aparece para Moisés, ele deixa claro, diga lá que eu sou o que sou. Eu não sou o que você gostaria que eu fosse. Eu sou o que sou. Deus é o que ele é. E nós podemos descobrir quem ele é pela revelação dele, porque ele se revelou. Se ele não tivesse revelado, não tinha como, porque a mente finita não consegue apreender a mente infinita que é Deus. Mas como ele resolveu se revelar por amor a nós, nós conseguimos compreendê-lo. A Bíblia é a revelação de Deus. 66 livros da Bíblia é a revelação de Deus. Então Deus pode explicar Deus. Por quê? Porque Deus se revelou. Sabe aquela música Ninguém Explica Deus? Aquela música, na minha opinião, não é bíblica. Não é bíblica? Não é bíblica, porque a gente explica Deus. Explica através da revelação. Deuteronômio 29, 29. Se você quiser abrir aí, a primeira parte diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí o povo para aí, eita, as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas, qual é o nome, né? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte do verso diz, mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. As reveladas nos pertencem e aos nossos filhos. Então Deus se revelou. E Deus não apenas se revelou por meio das Escrituras, mas Deus escreveu um outro livro. Não sei se você está sabendo. Deus escreveu 2 livros, assim. O primeiro foi a Bíblia, né? Sim. O segundo livro que ele escreveu é um livro ao qual faz menção o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Quer abrir aí? Quero sim. Deus escreveu 2 livros, né? O povo só fala de um livro às vezes. Qual que é o... Abre aí que você vai ver. Mas qual que é o... passagem? Romanos 1, 21. Romanos... Vocês não estão tomando sol, não? Quando eu ver o povo tossindo, gripado. São Paulo aqui. Aqui, ó. Diga aí, queridão, tudo bom? É o povo doente, quando estão tomando... Os seres humanos podem ver tudo isso das coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória. Romanos 1, 20, lê de novo aí. É um 20 e 22, né?
Não, Romanos 1:20. Lê aí. Aqui, se eu tô... Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Olha, atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina. Desde a criação, aí vai dizer, podem ser compreendidos, lê aí. Têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Pronto, as coisas criadas são fontes a partir das quais você consegue ver claramente esses atributos de Deus. Deus se revela por meio das coisas criadas. Então seria, sei lá, o oxigênio que a gente respira, a natureza, a água, a natureza. O universo, a sociedade, tudo que Deus criou revela a Deus. É o que está dizendo aí. Não é o que está dizendo aí? Tá dizendo as aqui, coisas criadas. Quais são as coisas criadas por Deus? Tudo. Tudo. Então as coisas criadas revelam Deus também. Entendeu? É por isso que a ciência é um estudo de Deus. E esses dias, né, pastor, veio um rapaz aqui, ele não acredita em Deus e tal, né? Eu falei pra ele, porque eu falei assim, mas tem muitos parâmetros, né? Você fala mesmo aquela parte que você fala que tem que ter 122... Existem 122 características, né, que são milimetricamente sintonizadas no universo para que exista um planeta como a Terra em que a vida é possível. Então, se você colocar matematicamente, é impossível estar tudo alinhado. É impossível, matematicamente. Não é só impossível, é um sem número de vezes impossível. Você utilizando um princípio de Borel que diz que uma chance de 10 a 50 já é impossível. Se nós formos para uma chance em 10 a 138, que é a probabilidade de ter, por acaso, as 122 características milimetricamente sintonizadas, é um sem número de vezes impossível. Porque uma chance em 10 a 51 apenas já seria 10 vezes impossível. A 52 seria 100 vezes impossível. 53 seria 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes possível. 55, 100 mil vezes possível. O que dizer quando nós chegarmos a 138? Nossa, é infinitamente impossível, né? É infinitamente impossível. Aí eu peguei e falei pra ele, nossa, o nascimento da minha filha, né? Eu dou um exemplo. Eu nunca senti, eu nunca me enchi de amor como foi ver ela saindo ali no dia do parto ali. Eu até perguntei pra ele, você tem filho? Você já sentiu um amor desse, né? Um amor verdadeiro? Pô, tenho que proteger, né? Olha, tão pequenininha, desse tamanho, né? E como que explica também, sei lá, às vezes pega uma gestação aí de qualquer ser humano, uma mulher aí com 8 semanas tem 2 centímetros e já tem coração, já tem tudo, já tá tudo certinho ali. Eu não consigo não enxergar Deus ali. Pois é, se você olhar o código genético de uma célula, você já vê Deus claramente ali. Você já falou com o Eberlin? Conheço. Ele fala que tem, ele veio aqui, né, ele disse que tem o DNA mitocondrial. Que ele falou que puxa de Adão e Eva lá. Pois é. Ele tem um trabalho muito relevante na parte da biologia. Eu discordo dele em relação ao universo. Você acha que o universo é mais antigo, sim. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Aliás, os propositores da teoria que ele defende dizem a mesma coisa que eu digo. Que não é Terra Nova. Que não é Terra Nova. Os criadores do design inteligente, os nomes mais importantes do design inteligente no mundo, defendem o universo antigo. Quem criou a teoria do Big Bang foi um padre. Foi Georges Lemaitre. Foi quem criou a teoria do Big Bang. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. E aí Não, engraçado que qualquer coisa pra eles, uma explosão pode fazer tudo, né? Mas na visão de quem não acredita, Deus não pode fazer, né? Veja bem, o Big Bang não é uma explosão. O Big Bang é uma grande expansão de luz. Você vai para Gênesis 1:1, diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Você quer falar sobre isso? Pode ficar à vontade. Também fica à vontade também. Você quer falar sobre esse pode ficar aí. Então, puxando. Gênesis 1:1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Princípio, tempo. Céus, espaço, terra, matéria. Você veja que o espaço não pode existir a não ser numa duração temporal. Sim. O tempo pode existir sem o espaço e a matéria, mas o espaço não pode existir sem o tempo. O espaço tem que existir em um determinado tempo. Sim. A matéria não pode existir a não ser num espaço e a não ser num tempo, embora o espaço possa existir sem existir matéria.
Então, a ordem de criação, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tempo, espaço, matéria. Gênesis 1:2 diz o quê? A terra, porém, estava sem forma e vazia. O que é a terra? A matéria. Estava sem forma e vazia. Estava onde? Num só ponto. Nossa, Uma semente. Se você olhar para uma semente, existem duas formas de você dizer. Uma semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência. Sim. Isso é uma distinção feita por Aristóteles. Uma semente é uma floresta em potência e uma semente é uma semente em ato. Existe uma floresta dentro de uma semente. Então, tudo o universo estava sem forma e vazio dentro de um só ponto infinitesimal. Aí Gênesis 1:2 continua, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só que águas aí literalmente pode representar, o Espírito de Deus pairava sobre as coisas transitórias. Aí Gênesis 1:3 diz o quê? Aí Deus disse, haja luz. E houve luz. Não é que Deus abandonou o universo depois disso, não. A Bíblia diz que depois daí Deus passou a moldar o universo. O verbo em Gênesis 1 é bará. No princípio Deus criou. Esse verbo criar é bará. Esse verbo criar é um verbo que quer dizer criar a partir do nada. É um verbo tão poderoso que só Deus pode ser sujeito desse verbo. Esse verbo só aparece no capítulo 1 de Gênesis em 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:21 quando cria animais almáticos e 1:27 quando cria o homem. Mas depois daí tem o verbo assá e o verbo yatsá em hebraico, que é moldar. É criar não a partir do nada, mas criar a partir do que já existe. Moldar, como o oleiro faz com barro. Então Deus começa a moldar o universo. Por que Deus cria assim? Deus podia ter criado tudo em um segundo? Podia. Por que Deus cria em eras? Eu tenho uma resposta para isso, que é baseada inclusive numa pregação que eu li de Charles Spurgeon, que ele diz assim, Deus cria o universo dessa forma como um recurso pedagógico para nos ensinar o que ele faz na nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos recriados, nós nascemos. Mas o trabalho não termina aí. Deus passa a moldar a nossa vida no processo que nós chamamos de santificação. Então Deus opta por criar o universo dessa forma. Eu quero deixar bastante claro aqui, viu, pessoal? Eu defendo a interpretação literal da Bíblia e eu defendo que Gênesis é um relato histórico da criação. Então, isso que eu estou falando é absolutamente compatível, não apenas com a Bíblia, mas com a interpretação literal da Bíblia. Com a ciência, isso mesmo. Nossa, uma aula, hein, pastor? Não, que é isso, é um bate-papo, na realidade, não é? Eu tô tendo uma aula aqui. Não, mas faz sentido. Faz total sentido pra mim. Mas se tiver dúvida, pergunte. Não, faz total sentido pra mim. Uma dúvida que eu tenho, né? Isso daí. Que eu tenho não, né? Que eu tenho muitos amigos que eles estão se convertendo ali ao cristianismo e tal, começando a frequentar a igreja. E eles falam assim, pastor, pra mim. Falam, eu não estou preparado ainda para ser batizado. Mas eu falo para ele, você não vai mudar do dia pra noite, né? Você vai ter ainda ali que evitar os seus pecados, é um trabalho constante. Qual que é o conselho que você daria pra pessoa que tá aí do outro lado, às vezes quer se converter ali e fica em cima do muro e muitas vezes pode voltar, né? A ter uma vida... Tem que entender o que é o batismo nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas não faz nada. O que é o batismo nas águas? É uma exteriorização visual para o mundo de algo que miraculosamente ocorreu dentro de você. O batismo nas águas é uma representação visual para o mundo que você mergulhou e morreu e nasceu de novo ao emergir. Você emerge morrendo e emerge nascendo de novo. O batismo é uma representação visual para o mundo do que aconteceu com você. Se você entregou sua vida ao Senhor, todas as condições necessárias foram satisfeitas para que você se batize. Tudo. Na igreja onde eu sirvo como pastor, nós fazemos um curso de batismo, mas o critério do curso de batismo não é bíblico. Não é necessário ter um curso de batismo para se batizar. Por que nós fazemos? Simplesmente para deixar claro para a pessoa o que é o batismo e que ela entenda o que ela está fazendo. Mas isso não é um critério bíblico. O critério bíblico para você se batizar é simplesmente ter entregado sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não necessariamente o ato ali de... O ato de imergir nas águas é você tornar público
visual o que já aconteceu em você. Não tem nada a ver com salvação. O ladrão na cruz se batizou? Não. Pô, tá no paraíso? Verdade, tá no paraíso. Então pronto. Pronto. Ladrão da cruz. Se batizou, não fez curso bíblico, não fez nem obras boas. Não fez nada. Não fez nada. Porque ele não é salvo pelo que ele fez, é salvo pelo que Deus fez. Pela graça. O que acontece muitas vezes, meu amigo, é o seguinte. Você, que fez muita coisa errada na vida, entregou sua vida ao Senhor genuinamente, saiba que Deus lhe perdoou e jogou tudo isso no mar do esquecimento. Agora, você tem de se perdoar. Isso, eu vivencio demais isso na igreja. Pessoas que não se perdoam. Pessoa chega para mim e fez, pastor, eu fui uma pessoa tão má, eu fiz isso, fiz aquilo. Assim, pessoa que fez coisas horríveis, mas eu me arrependi, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas eu não consigo me libertar disso. Aí eu digo, meu querido, me desculpe que eu vou lhe dizer um negócio pesado para você. Aí eu digo assim para ele, você acha que Deus perdoou você? Ele fala, acho. E você não se perdoou? Não. Eu digo, então você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Das decisões de Deus, das decisões de Deus, nós vamos recorrer para ele agora. Para essa pessoa. Você está entendendo? É verdade. Então, assim, perdoe-se. Perdoe-se, entregue sua vida ao Senhor, perdoe-se. Porque Deus lhe perdoa. Então você perdoe-se a si próprio. E no cristianismo sempre é possível começar de novo. Sempre é possível começar de novo. E é uma luta constante, né, pastor? De santificação é. Mas assim, com a ajuda do Espírito Santo é possível. Porque o pecado não é meramente uma escolha. Isso é um erro grande. As pessoas acham que o pecado é uma escolha. Meramente. É uma escolha, mas não é meramente uma escolha, porque quando você escolhe pecar, você se torna escravo do pecado. A Bíblia diz isso, escravo do pecado. Por que a Bíblia fala escravo do pecado? Porque você só é escravo daquele que exerce um senhorio sobre você. Sim. Então, muitas vezes, para você se libertar da escravidão do pecado, você tem que dedicar-se, às vezes, por anos, se não por décadas. Em Cristo você é livre, mas você tem que se libertar daquela prática. Com a ajuda do Espírito Santo você consegue, mas você tem que colocar força, se posicionar. Isso que muitas vezes é difícil para as pessoas, né? É se posicionar. Mas aquilo que você falou, né, cara? Às vezes a pessoa tem... Se a pessoa, por exemplo, tem o pecado do adultério, não vai se colocar na situação de trocar mensagem com ninguém, dar carona para mulher, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não é doido. Se a pessoa tem, por exemplo, um pecado de furtar, não vai se colocar em situação de tomar conta de dinheiro de ninguém. Verdade. Não é? Verdade. Se a pessoa tem o pecado que for, tem que tomar as cautelas. A pornografia, não vai colocar um computador no seu quarto. Sim. Não vai tomar medidas para dificultar. Fugir, né? Fugir. O Paulo fala, né? Fugir do pecado, né? Tem que fugir do pecado mesmo. É igual eu tenho um conhecido, né, que ele tem essa queda por mulheres, né? Ele até saiu do relacionamento bem conturbado, tal, entrou em outro, falei, ó, agora você tem que fugir do pecado, meu. Você que sempre gostou de ser mulherengo, foge. Não, tô mudado, Luan, vou mudar. Então eu falei, tá certo, tem que fugir mesmo, porque não é correto, né? Ô, pastor, eu tenho uma dúvida também aqui, né, que na Bíblia diz que não farás adoração a estátuas, a qualquer imagem, né, e semelhança ali ao ser humano. Tem a Igreja Católica que tem cheio de imagens ali, eles estão fora da Bíblia? Qual que é a sua visão sobre, se você perguntar, sobre imagens, né, e tal? Se você perguntar para um intelectual da Igreja Católica, eles vão dizer que eles não adoram imagens. Eles vão dizer isso. Eles vão dizer que existe a dulia, né, que é a veneração. É que existe Deus, só Deus pode ser adorado. Aí abaixo dele tem Maria, que é uma espécie de hiperveneração, e depois tem os santos que são venerados. Eles fazem essa distinção. Agora, é importante perguntar, se não se adora, não se coloca flores nos pés da estátua, não se ajoelha. Não faz músicas, né? Bom, exato, não é? Então, isso aí. Agora, o intelectual católico lhe dirá
que é errado adorar a santos. Entendeu? Se você perguntar para um padre, se você trouxer um padre aqui preparado para entrevistar, ele vai lhe dizer, não, a Igreja Católica não adora santos, não. A Igreja Católica só adora a Deus. Ele vai lhe dar essa resposta. Mas o catolicismo popular, nós vemos situações que às vezes colocam essa afirmação em dúvida. A grande distinção entre catolicismo e evangélico não é isso que o povo acha. A grande distinção é a chamada doutrina da justificação. A justificação? Isso. Para o catolicismo, a salvação se dá pela graça mais obras. Para o evangélico, a salvação se dá somente pela graça. Essa é a grande diferença. Entendeu? Entendi. É a grande diferença. Então, o grande problema teológico que eu respeitosamente identifico na visão de mundo do catolicismo é a doutrina da justificação. Porque a adoração, meu querido, no evangelho tem muito também. Tem. Entendeu? Até o povo lá com Tem adoração. Moisés, né? Não, passaram com Moisés com um monte de milagre, Deus cuidando do povo aí. Ah, é, não, Depois do bezerro de ouro, né? De ouro. Isso, é verdade. Isso é um exemplo muito importante. Mas hoje em dia tem pessoas que adoram situações, às vezes adoram até coisas boas. Você quer ver uma adoração muito perigosa para o pastor? Adorar o próprio ministério. É. Em vez de adorar a Deus. Olha que ministério bom aqui e tal. O ministério pode ser bom, mas ele não é servível para ser fruto da sua adoração. Você não serve, em última instância, ao seu ministério. Você serve a Deus. Então o pastor tem que ter muito cuidado para não confundir, porque o ministério de servir a Deus tem uma aparência muito boa. Tem. E às vezes é facilmente colocado no lugar de Deus. Então, a adoração é um tema complexo. Adoração à imagem é claro, que você vê claramente, mas adoração às vezes a outras coisas. E você falando isso daí de ministério, né? Tem uma igreja aqui em São Paulo. Em São Paulo, acho que ele é no Brasil todo, que ela é grande. Tem até uns problemas, não vou nem falar o nome dela para não dar problema aqui. Mas você vê o líder lá, ele quer aparecer tanto. Em todo cartazinho de toda a igreja dele ali, tem que ter o banner do pastor, lá da igreja, mais o pastor presidente. Então é uma espécie de adoração também, não é, pastor, ou não? Rapaz, esses casos concretos, a gente tem que analisar bem. Eu não sei por que existe essa foto dessa maneira, não conheço essa igreja. Não, e é sempre assim, o deles aqui. Não sei, é muito perigoso a gente concluir algo nesse sentido aqui, que a gente não tem o conhecimento especificamente do que acontece ali, né? A gente tem que ter muito cuidado nisso aí. A gente não sabe o que acontece ali, quais são as razões por trás, qual a visão que Deus deu ao pastor. Deus dá visões aos pastores de forma diferente. E Deus sonda o coração. Só Deus sonda o coração. É complicado, né, pastor? É complicado. O que a gente tem que fazer é levar adiante o que Deus colocou em nosso coração. O que é que nós estamos fazendo para o reino? Se a pessoa não é crente, Satanás fará de tudo que está ao alcance dele para que a pessoa não entregue a sua vida ao Senhor. Mas se a pessoa é crente, o Satanás fará de tudo que está ao alcance dele para que a vida da pessoa aqui na terra seja absolutamente inútil para a expansão do reino de Deus. Não. Exato. Tem muita gente que fica apenas falando mal. Cadê os frutos? Cadê os frutos? O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você tem feito para o Senhor? O que é que você coloca sobre a mesa? Isso tem nada a ver com sua salvação. Verdade. Mas tem a ver com o presente que nós damos ao Senhor. Tanto que Deus fez por nós, o que é que nós podemos fazer de volta? É engraçado que o apóstolo Paulo, fazendo o que fez, diz, né? Eu tenho medo de ser desaprovado. Então, assim, a gente tem que... Eu viajo muito, todo canto. Eu vejo muitas pessoas sofrendo. Como eu comecei falando aqui, muitos pastores precisam ser cuidados. Cuidados. Precisam ser... Eu vejo que as igrejas pequenas sofrem muito, né? Pequenas ou grandes, amigo. Eu conheço pastores de igrejas de dezenas de milhares de pessoas que não confiam em ninguém. Caramba, Cara...
Aí é triste demais, hein? Tem a situação, existem igrejas muito tranquilas, tudo. Porque às vezes o pastor tem que ter cuidado. A mensagem do pastor nunca pode ser a mensagem que o povo quer ouvir. Tem que ser a mensagem que o povo precisa ouvir. E o que é a mensagem? Confronto com a pessoa também, né? Exato. A mensagem, o evangelho confronta. Então, qual é a mensagem que o pastor tem que dar? É a mensagem que está na Bíblia. Entendeu? Não é a mensagem que o povo quer ouvir. Então, muita gente quer manipular os pastores por aí. E o pastor tem que ter a sabedoria de não se tornar massa de manobra na mão de pessoas. Mas, ô pastor, isso daí é que na realidade o povo quer escutar isso, né? Igual, tem um pregador que ele falou uma heresia lá, falou, se Deus deixou você pegar, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você apertar, é porque ele tem o poder de lhe dar nas mãos. O cara que tá em adultério, ele pensa o quê? Oxe, eu cometi esse adultério aqui, foi Deus que me deu essa mulher. Aí já se separa da mulher. Evangelho segundo Satanás. Isso mesmo. É, porque, assim, às vezes ele emocionado ali falou, mas, pô, isso mesmo. Olha a mensagem que ele tá passando. Pois é, imagina. Você tá coberto em razão, né? Isso não tá na Bíblia. Tá, na Bíblia. Não tá na Bíblia. Aí, na Bíblia é só tapa, só puxão de orelha. Pois é. Apesar de que, aí eu falo outro lado também, apesar de que aqueles que se convertem prosperam. Nós temos que deixar isso claro. Sim. Pessoas saem da sarjeta, meu amigo, saem da droga. Sim. As pessoas saem de vidas desesperadas na droga, aqui no negócio aqui que tem o Cracolândia, e daqui a pouco estão o quê? Estão com um trabalho, um carro, uma casa, uma família. Porque entregaram sua vida ao Senhor. Então eu não posso lhe negar que a prosperidade decorre da obediência a Deus. Prosperidade no sentido mais amplo que você puder imaginar. Paz no coração, vida com propósito, família santa, ausência de necessidades. Isso ocorre também. Ô pastor, você acha que a gente já está próximo do fim dos tempos? As profecias estão sendo cumpridas. Nós falamos aqui de Ezequiel 38. As profecias estão acontecendo. Então, e no fim dos tempos vai ter um grande... O anticristo que vai ser o cara que vai fazer o acordo de paz. Isso. Até lá em Israel já tem o terceiro templo, né? Eu vi até uma foto com uma vaca... É a vaca vermelha? Ah, não é vaca. Como que é o nome? A novilha. A novilha vermelha, né? Tá meio marrom ali a novilha. Estão preparando, né? Para a construção do terceiro templo. Falou que já tem até a linhagem sacerdotal lá. Isso Porque mesmo. Precisa ter uma linhagem ali para fazer. Precisa ter vários critérios que têm que ser atendidos para o terceiro templo. O terceiro templo não foi construído ainda, né? Não foi construído, porque tá lá a mesquita tá lá no lugar, né? E a gente vai ver do fim dos tempos quando eles fizerem um acordo lá e for construído lá no lugar da mesquita. Isso. Tem muitas Parece meio impossível, né, hoje, você olhando assim, né? A volta de Israel é algo impossível. Também verdade. Então, se tem uma profecia impossível, era Ezequiel 37. Impossível. Verdade. Meu querido, não existe isso. Como é que você vai imaginar um país ser recriado? A língua falada hoje em dia é potência, né? Exato. É um carocinho, é um farelozinho aqui no meio da Liga das Nações Árabes. Ali tem 22 países e Israel tá ali no meio. Tem petróleo, tem, o que é que tem ali? Nem água tem. Nem água tem. A água do sul é dessalinizada, a água do norte vem lá das colinas de Golã lá do... E Israel exporta flores para a Holanda. Israel já é um milagre em si. Você sabe que o Nordeste brasileiro é fortemente influenciado pelos judeus, né? Não. Sabia disso, não? Pois todo nordestino é descendente de judeu. Sério, a primeira sinagoga das Américas foi em Recife. Das Américas, Estados Unidos até Argentina aí, foi em Recife. Várias características do Nordeste brasileiro decorrem de práticas judaicas. O chapéu de couro do vaqueiro parece o quê? Sabe qual é o chapéu de couro do vaqueiro? Será que aquele que fica só um negocinho assim? Sim, o chapéu. Só um coqueirinho? O chapéu de couro, sim, ele é a quipá. Sim.
Assim. Aquelas trancinhas a que você fez menção agora. É um negocinho lá do... São as tranças, isso. O que é que tem aqui? A estrela de Davi. Quantas pontas? 6 pontas. E pá. Faz sentido, né? Não, isso aí não tem a dúvida. O Portugal tem vários nordestinos que pegaram passaporte português pelo viés da imigração de cristãos novos de Portugal para o Brasil. Vários. Os judeus sefarditas, durante a perseguição, tornaram os cristãos novos, foram ao Brasil e por essa linhagem, muitos e muitos conseguiram passaporte. Eu tenho primos de um lado e do outro que pegaram passaporte português. Se puxar sua descendência certinha ali, né, pastor? Na minha está comprovada. Comprovada porque tenho primos legítimos de um lado e do outro que, pela linhagem dos judeus sefaditas, receberam o passaporte lá português de uma lei que havia em Portugal nesse Então você sentido. é descendente de... Judeu? Eu e todo nordestino. Todos. O Nordeste todo é influenciado. Se você vai para o interior do Nordeste, no sertão, você pergunta assim, você come carne de porco? Rapaz, aqui a gente não come carne de porco, não. Mas nem sabe por quê, né? Nem sabe por quê. Você pergunta, mas por que você não come carne de porco? Eles, não, porque minha mãe dizia que era ruim, minha avó dizia que era ruim. As crianças brincam no sertão, um animalzinho morre, aí coloca pedras sobre o animal, uma prática judaica. Eles só varrem a casa no sertão numa direção específica, uma prática judaica. Prática judaica. São chamados marranos. Os marranos. Eles são da descendência, mas não são sabem descendentes, ali, né? não sabem o porquê das práticas judaicas, mas são descendentes e conseguem comprovar a linhagem. E engraçado que você falando isso daí, né? É até aquela... Tem uma mulher que ela sempre pegava o frango, cortava as duas pontas do frango e colocava na panela, né? Aí o marido dela falou, amor, por que você corta as duas pontas do frango, né? E coloca na panela. Ela falou assim, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Deixa eu perguntar pra minha mãe. Aí perguntou pra mãe, mãe, por que você corta as duas pontas do frango e coloca na panela? Ela falou assim, não sei, eu vou perguntar pra avó. Aí perguntou pra avó, ô mãe, por que você corta as duas pontas do frango? Ela falou, não, que antigamente a panela era pequena, não cabia, aí cortava uma ponta da ponta e colocava tudo dentro. Isso. Então a pessoa não sabe, né, e vai fazendo, né, lá até. O conservadorismo diz que você deve manter as práticas que foram aprovadas no teste intergeracional. Que passa... De bisavó para avó, de avó para mãe, de mãe para filha, como você falou. Não quer dizer que essas práticas não possam ser alteradas. Sim. Podem, mas para serem alteradas, você tem que saber o motivo. Você tem que aplicar a virtude concreta da prudência. Foi o que essa pessoa fez. Isso é um caso interessantíssimo de uma prática aprovada no teste intergeracional que pode ser abandonada porque a pessoa foi prudente ao alterá-la, perguntando os porquês. Chesterton diz que se você vir uma cerca, você comprar um terreno, uma fazenda e tiver uma cerca, você pode mudar a cerca, mas antes de mudar a cerca, é sábio perguntar por que a cerca está ali. Verdade. Conservadorismo é isso. É manter o que funciona e alterar o que não funciona. O contrário do conservadorismo é o quê? É dizer assim para você, tudo que você sabe agora, abandone. O que sua mãe ensinou, abandone. O certo está aqui. Isso daí é extremamente perigoso para uma sociedade como um todo, né, pastor? Porque hoje a gente vê as pessoas falar assim, faça tudo o que lhe der vontade, você vai ser feliz. E até, às vezes, algumas pessoas que são cristãos, às vezes começa a ser poluído com esse pensamento progressista. Que na realidade, se você for analisar, eles pregam tudo ao contrário do cristianismo, né? Sabe quem foi que fez a primeira proposta no sentido de dizer à pessoa assim, faça o que você quiser, que se você quiser estar certo, sabe quem foi? Satanás. A serpente. A primeira proposta para o casal, o primeiro casal do mandato foi essa. Não basta que você seja feita à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus. O que é ser como Deus? É ser você mesmo fonte da moralidade. E é o que se fala hoje. Se você deseja, faça, só pode ser bom. Como é que você pode desejar tanto algo e ser errado? Como se o seu desejo... Só tem uma vida. Pois é.
Como é que o seu desejo pode ser critério do que é certo e do que é errado? O que é certo e o que é errado depende de Deus, provém de Deus. E eu vi o Mateus falando assim, né? Ele falou assim, mas eu não sei se foi até no vídeo do senhor, né? Deus pode me condenar pra eternidade pelos meus 80 anos aqui na vida, ou pode me salvar pela eternidade por 80 anos da vida. Foi com você que falou isso daí, não? Não. Aí eu mesmo, com a minha ignorância, já pensei. Eu falei, ó, como que Deus é bom? Ele só exige de você 80 anos e te dá a eternidade. Então ele é muito bom, não é verdade? Deus não vai forçar a presença dele a alguém que não queira. A pergunta é simples: você quer viver com Deus ou não? É isso. Cristianismo é isso. Cristianismo não diz, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro, você tem que mudar isso, aquilo outro para ser cristão, não. Você pode ser a pior pessoa da face da terra, você pode ser cristão. Basta que você genuinamente, verdadeiramente queira, se arrependa dos seus pecados e queira uma nova vida. Basta isso. A partir daí, a transformação será feita, Deus ajudando você a transformar por meio do seu Espírito. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa e a pessoa passa gradativamente a se transformar. Entendeu? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de 80 anos, de 8 segundos, de ninguém. Não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Não há nada que nós possamos dar a Deus que Deus precise. E é possível alguém alcançar a salvação sem Cristo? Não, é impossível. É impossível. Só há um caminho. Isso está claramente dito por Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no caso de um judeu que E ele segue fala vem. desculpa. Ele não fala vai, fala vem. Vem. Porque ele e o Pai são um. No caso do judeu, que ele cumpriu lá todas os 10 mandamentos dele lá, tudo. Se ele não for para Cristo, ele não é salvo. Primeiro, não consegue cumprir mandamento de forma nenhuma, porque 2/3 dos 613 mandamentos de Deuteronômio exigem a existência do templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Judeu nenhum pode cumprir os mandamentos, são 613 em Deuteronômio. Nem se fosse só os 10 conseguiria. Nem conseguiria. Não mentirás. Forte, hein? Os mandamentos nunca foram feitos como escadas para se chegar até Deus. Nunca foram feitos. Foram feitos como propostas de vida para quem já é de Deus. Para quem já é de Deus. Exatamente. Isso é uma proposta. Isso chama santificação. Como eu falei para você já aqui antes. Deus aí, ó. Deus está aí. Você saber quem é Deus? Olhe para os mandamentos. Não assassinarás, Deus é a vida. Não adulterarás, Deus é fiel. Não mentirás, Deus é a verdade. Não furtarás, Deus é confiável. E assim sucessivamente. O mandamento: reserve um tempo para Deus. Do Shabat. Que aí seria, quando fala reservar um tempo para Deus, seria uma, assim, nas práticas de hoje em dia, seria participar de um dia específico da semana. Você tem que reservar de forma especial para Deus. Todos os dias são de Deus, mas um dia especial você tem que reservar de forma especial para Deus. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está ferindo alguém aqui na Terra. Sua família. O problema de você não reservar um dia na semana é que alguém será prejudicado. Você não dará atenção à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Você não dará atenção à comunidade que você serve, religiosa. Então é importante demais esse princípio. Então reservar um dia na semana seria um dia de comunhão? O dia de comunhão. Eu não digo que tem que ser o sábado especificamente. Eu não sou sabatista, como outras pessoas defendem. Porque esse mandamento não é repetido no Novo Testamento. Mas eu digo que o princípio por trás do mandamento do Shabat deve ser aplicado. Entendi. Não necessariamente o sábado, né? Não necessariamente o sábado, porque esse mandamento não é aplicado
no Novo Testamento para os gentios, embora ele exista para os judeus. Eu tenho um amigo judeu que sábado ele não faz nada mesmo, não. Isso mesmo, desde o pôr do sol até o outro pôr do sol. Fica só em casa e tal. Isso, tem cristãos também que fazem isso, né? Tem. Ô, pastor, também pra gente já indo pro final aqui, que às vezes a pessoa lá tem muitas religiões que elas são ligadas a Cristo, mas na realidade elas são seitas, né? Como que a gente identifica essas religiões para não ser até enganado, né, ou manipulado? O que eles fazem? Eles colocam elementos a mais, eles tiram elementos da Bíblia. Eu vou falar uma religião que fala muito bem de Jesus. A religião que diz que houve o nascimento virginal de Jesus. Essa religião diz que haverá a segunda volta de Jesus. Essa religião diz que Jesus é um profeta sem pecados. Sabe de que religião eu estou falando? É o Jesus Cristo dos últimos dias lá? Mormons? Não, estou falando do Islã. Do Islã? Caramba. Pois é. O Islã, ele fala tudo isso? O Corão fala tudo isso. Segunda vinda de Jesus, nascimento virginal de Jesus. Fala que entre os profetas, Jesus é o profeta imaculado. O Corão não fala mal de Jesus, não. Fala muito bem de Jesus. Agora, o Corão não diz que Jesus é Deus. Portanto, não é cristão. O Espiritismo fala mal de Jesus? Não. Muito bem. Para o Espiritismo, Jesus foi um espírito alto nível. Exatamente, alto nível. Diz que foi 100% o espírito de pureza. Não, diz que foi o espírito mais evoluído que já passou pela Terra. Não fala mal de Jesus, mas para o Espiritismo, Jesus é Deus? Não. Então não é cristão. Uma religião, ela é genuína quando ela é bíblica. Ela tem que seguir os preceitos ali da Bíblia. Existem, claro, elementos periféricos em que religiões genuinamente bíblicas podem discordar. Sim. Certo? Normal, porque o cristianismo é ortodoxo. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a opinião reta. Orto-reto, opinião doxa. Por ser uma opinião reta, que a gente investiga, questiona, se abre o texto, a gente vai para o original. Sim. Faz tudo no mundo, porque a gente investiga. O Islã, o judaísmo são ortopraxias. Eles buscam o comportamento, a prática adequada com o texto. Nós buscamos também a prática, mas não a prática em primeiro lugar. Primeiro nós buscamos a interpretação correta do texto. Por isso que em elementos secundários pode haver divergência. Então, as religiões genuinamente bíblicas são aquelas que concordam com os elementos centrais do cristianismo. Que Jesus é Deus, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é suficiente. São elementos centrais do cristianismo. Embora possam discordar perifericamente. Eu tenho opinião sobre tudo. Mas não quer dizer que eu não considero uma pessoa que discorda de mim em elementos periféricos como se não fosse cristã. Vou dar um exemplo prático para você. Se você me perguntar o batismo bíblico é por imersão ou aspersão, eu lhe digo com a maior convicção do mundo que é por imersão. Por quê? Porque todos os exemplos de batismo na Bíblia são por imersão, pelo simples fato de que o nome baptizo em grego quer dizer imersão, o nome quer dizer imersão. Aspersão é rantizo. Então eu lhe dou 1000 exemplos para dizer que o batismo é por imersão. Agora, se há uma igreja que batiza por aspersão, eu não vou dizer que ela não é bíblica no sentido de não ser cristã por conta disso. Sim. Embora eu ache, tenha convicção de que ela não está fazendo a interpretação correta nesse ponto periférico. Exatamente. Ó. É isso mesmo. Uma aula, hein? Você concordou? Concordei. Se não concordou, diga. Não, se não concordou, diga. Concordei mesmo, porque Matheus concordou? O Matheus concordou? O Matheus falou que concordou. É que eu digo que às vezes até, né, pô, você hoje é uma liderança importante na internet. Eu vejo o Nicodemos, que é uma liderança importante, outros, pastor César também é uma liderança importante. E é legal que até entre vocês, assim, tem alguma coisa que não tem uma discordância, né? Você fala, não, mas ó, veja bem, por esse lado, você fala, pô, faz sentido. Aí o outro fala, não, mas por esse lado também, pô, também faz sentido. Então, é sempre legal ter essa discussão, esse bate-papo, né? Para trazer mais clareza para as pessoas. É verdade, tem muitas coisas, né? Tem umas coisas que a gente fala assim que não tem, né?
Você sabia que se o Éden fosse na China ali, o casal não teria pecado? Sabia disso? Não, por quê? Porque eles tinham comido a própria cobra lá. A cobra já ia ser picada. Mas ia ser picada no churrasco da cobra, né? Isso não é bíblico, né? Mas a gente fala às vezes, né? Ô, pastor, eu queria agradecer sua participação aqui, muito bom, viu? Deixa uma mensagem pro pessoal, onde eles te encontram, suas redes sociais, tudo, curso se tiver também. Agradeço demais pelo convite. Uma satisfação estar aqui, que Deus abençoe poderosamente esse projeto. Amém. Ora por nós, que pastor. Cresça cada vez mais. De orações aqui. Que o Senhor possa colocar no coração de vocês, Amém. Os líderes desse projeto, um entendimento ainda maior de proclamação da verdade, proclamação do que de fato faz com que as pessoas sejam transformadas. Isso é muito bonito isso aí, sabe? Eu agradeço mais uma vez, eu estou à disposição por que precisarem. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. No YouTube também você me acha, tem vários debates lá, tem pregações, tem aulas. Tassos Licurgo também. Você trazer você e o Mirra aqui para fazer o bate-papo. Ele é uma bênção, uma pessoa boa. No YouTube você encontra também. Nós estamos com uma plataforma chamada licurgoacademy.com, LYCURGOACADEMY.com. Nessa plataforma nós abordamos 3 áreas, que é conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. E que Deus abençoe poderosamente vocês e até a próxima oportunidade. Também. Obrigado, viu, pastor? Todo mundo que acompanhou a gente aqui. Mateus Trabalhos Técnicos, tamo junto, galera. Um abraço, até mais.